Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Sempre lembrando você de fazer a sua inscrição, caso você não seja inscrito. Você também visite a nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Deixe o seu like. O seu like ele é muito importante, porque quanto mais like, mais o YouTube reconhece o nosso trabalho e vê a importância dele e faz a divulgação. Também que você compartilhe com seus amigos, familiares, para que eles também possam ouvir uma porção da Palavra de Deus. Então, convido você para refletir comigo em Atos capítulo 4, versículo 12, e pensarmos juntos no tema Não há outro como tu. Atos 4,12 nós lemos: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu, ou abaixo do céu, em algumas versões, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa, ou seja, que devamos ser salvos. Ou, como traz o texto, que importa que sejamos salvos. É interessante pensarmos, não há outro como tu. Não há outro igual a Deus, não existe. Por mais que você possa buscar ou dizer conhecer, eu digo que não é verdade. Não existe ninguém igual a Deus. E o texto ora lido, ele enfatiza uma exclusividade aqui a respeito da salvação através de Jesus, cuja mensagem central Jesus é o único caminho para a salvação. E não há nenhum outro nome, ou meio, ou forma, jeito pelo qual o ser humano possa ser salvo. Pedro e João estavam distante, ou diante, aliás, das autoridades religiosas da época, após curarem um homem. E aqui nós vemos, dentro desse texto, mostrando esse diálogo, esta posição, esta afirmação do autor de Atos, então. E na realidade nos mostra, dentro desse texto, como a humanidade está distante, longe, separada de Deus, por causa do pecado, devido ao pecado. E você pode dizer, pastor, mas eu não tenho pecado. Eu não mato, eu não roubo, eu não tiro nada de ninguém, eu não procuro mentira. Eu já digo para você, olha, eu sinto muito em dizer, você é mentiroso sim, porque você acabou de mentir dizendo não ser pecador. Pastor, é verdade. Porque a própria Bíblia nos traz que todos nós pecamos e destituídos, ou seja, afastados, longe estamos da graça de Deus. Então não há pessoa sobre a face da terra que não seja pecador. Eu sou pecador. Você é pecador. Todo ser humano é. Há algumas pessoas que, além de dizerem não ser pecadoras, ainda dizem que existem outros caminhos para a salvação. Outros caminhos para se chegar a Deus. Eu digo para você que também é mentira. Não existem outros caminhos. Só existe um caminho. E este caminho que a Bíblia nos ensina é Jesus Cristo. O único caminho para se chegar a Deus é por meio de Jesus Cristo. E com isto, nós vemos que quando a Bíblia relata, quando a Bíblia afirma desta forma, desta maneira, nós vemos que Deus é um Deus inigualável, não existe igual. Não há. Se você procurar, você pode procurar por onde você quiser. Eu te desafio você a procurar. Você não vai encontrar ninguém igual a Deus. O Salmo 89, versículo 6 diz: Quem em todo o céu poderá ser comparado ao Senhor?
Quem dentre os seres celestiais chega aos pés do Senhor? Mostrando que não existe, não há outra forma, não há outro meio de chegar a Deus, senão por meio de Jesus Cristo. João ainda diz lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. E quando eu digo aqui, dentro desse tema, não há outro como tu, nós vemos aqui, não existe ninguém igual a Deus. Isaías 45, versículos 21 e 22 diz, falem logo e apresentem as suas razões, consultem uns aos outros, se quiserem. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não foi eu mesmo, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o Deus fiel que salva o seu povo. Povos do mundo inteiro, voltem para mim, e eu os salvarei, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Isso é a afirmação do próprio Deus por meio de Isaías. Não existe outro Deus igual ao Deus criador e sustentador de todas as coisas. O Deus que criou eu e você. Não existe alguém que se importe de tal maneira como esse Deus. A ponto de nos mostrar que o único caminho para se chegar à presença dele é Jesus Cristo. Em Isaías 44:8 nós lemos, meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isto é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não. Não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Isso é Deus dizendo, não conheço ninguém igual a mim. Não existe. É o próprio Deus dizendo. E o Deus o qual eu sirvo não é um Deus mentiroso. Não é um Deus enganador. É esse Deus que eu apresento a você. E digo para você que não há outro como esse Deus. Não existe. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 22, ele diz, quão grande é o Senhor Deus, não há ninguém como o Senhor, nem há outro Deus, senão o Senhor, conforme tudo o que temos ouvido dizer. Veja que Samuel já dizia, olha, como nós ouvimos dizer, não existe. Há quantos anos isso não foi dito? E hoje, nos dias de hoje, há muitas pessoas que ainda duvidam da existência, do poder desse Deus. Do amor, o qual tem e demonstra esse Deus pela sua criação, o ser humano. Deuteronômio 4:39 diz, portanto, reconheçam hoje e meditem em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não há outro. É a própria palavra de Deus. É o próprio Deus dizendo, não existe outro Deus além de mim. Por mais que você procure, por mais que você tente, por mais que você busque, não há Deus igual ao Deus Criador. E como eu disse, Deus é o Criador. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 20 diz, ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Como pode, não é? Às vezes o ser humano dizer, olha, Deus não existe. Deus sou eu mesmo. Eu sou o Deus. Que tristeza. Como dói o ouvido e o coração quando se ouve palavras desta forma. Pessoas dizendo, eu sou Deus. E a gente pode, né? Nós podemos perguntar para essa pessoa, bom, se você é Deus, me diz, como será o meu amanhã? A pessoa não vai ter resposta. Sabe por quê? Porque o meu amanhã nem eu mesmo sei, a não ser Deus. Quando a gente vê nas ruas as
as chamadas ciganas, ali para ler a sorte, para ler a mão das pessoas. E elas diziam, olha, vem cá para você saber o seu passado, presente e futuro. É algo para sorrir. Primeiro porque o passado já foi. Por que eu vou querer saber do meu passado? Não interessa. Não tem necessidade. Meu presente eu estou vivendo. Eu estou vendo, estou vivenciando o dia a dia. Com lutas, com dificuldades, com alegria, com tristeza. Mas estou vivendo. O futuro só a Deus pertence. Ou seja, o meu amanhã, eu não sei, pertence a Deus. E há pessoas que dizem então que Deus não existe. Isaías no seu capítulo 45, verso 18, diz: o Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra, ele deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus. Não existe nenhum Deus igual ao Deus o qual eu sirvo e apresento a você. Porque, além de não existir ninguém igual a Ele, de ser Ele o Deus Criador, Ele também é um Deus santo. Não é um Deus que é colocado no altar para ser ali idolatrado, não é? Feito ali com massa, com madeira, não. Ele é Deus. O Deus o qual eu não vejo, mas eu tenho em minha vida. Posso sentir o seu agir dia após dia na minha vida. Um Deus que está aqui e está aí onde você está. Um Deus que age na minha vida e age na sua vida. Um Deus que quer o melhor para a minha vida, mas também quer o melhor para a sua vida. Um Deus que se preocupa comigo e se preocupa também com você. Um Deus que oferece o melhor para mim, mas oferece o melhor também para você. Porque Ele é santo. 1 Samuel capítulo 2, verso 2, nós lemos: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Glórias sejam dadas a este Deus. E não existe outro igual a Ele. Deuteronômio 32, 39 diz: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Triste, duro, difícil, pesada é a palavra, não é? Quando ele diz: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Me diz: há alguém que possa fazer isso além de Deus? Quem sabe o Deus que você diz conhecer? Que você diz servir? Ou você que se diz ser Deus? Você pode matar e dar vida? Você pode ferir e também curar, sarar a pessoa? Você é alguém capaz de dar vida e vida eterna a outra pessoa? Porque o texto continua aí: não há quem possa livrar alguém da minha mão. Ninguém pode escapar das mãos do Senhor. Porque Ele é Deus. Deus santo, mas também é um Deus protetor. É um Deus criador, santo e também protetor. Joel, no seu capítulo 2, verso 27, diz: então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Isto é Deus. Um Deus protetor, um Deus que age. Um Deus que trabalha dia após dia para que eu e você sejamos transformados, cada momento, a cada instante, para o louvor dele. Deus não deixa, Deus não para de trabalhar na minha vida para que eu seja melhor. Mas para isto eu preciso buscar a esse Deus dia após dia, sempre clamando a Ele para que Ele venha transformar a minha vida, mudar a minha vida, moldar a minha vida de acordo com a vontade dEle. Porque não há outro Deus igual a Ele para dar
esta oportunidade, fazer isto que Ele quer e busca para todo aquele que o busca de todo o coração. Isaías capítulo 45, verso 5, nós lemos: Eu, somente eu, sou o Senhor, e não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Você pode dizer não conhecer Deus, mas Ele é aquele que tem renovado as suas forças para que você possa lutar dia após dia. Se não é esse Deus o qual você diz não conhecer, o que você diz conhecer, mas que você fica aí naquela dúvida se é Deus, eu digo para você, é Deus. Esse Deus que você não conhece é o Deus que permite com que você abra os seus olhos pela manhã e parta para mais um dia de trabalho, para mais um dia de luta, para mais um dia de vitória. Ô pastor, mas como assim? Sim, porque só o fato de você poder abrir os olhos para mais um dia é um dia de vitória. Porque Deus está te concedendo isto. Esse Deus santo, criador, protetor, é quem faz isso na sua vida. E como Deus criador, santo, protetor, Ele também é salvador. Mas há um só Deus, que é Ele, o Senhor, que em Cristo Jesus nos dá a salvação, nos dá a vida eterna. Marcos 12, 32, nós temos: o mestre da lei respondeu: muito bom, mestre. O Senhor falou a verdade ao dizer que há só um Deus e nenhum outro. Isso aqui era doutores da lei, ali conversando com Jesus e pressionando Jesus, questionando Jesus. E quando Jesus deu a resposta, ele diz: muito bem, mestre. Reconheceu em Jesus ali alguém que tinha conhecimento daquilo que estava falando. Ele diz: o Senhor falou a verdade ao dizer que há só um Deus e nenhum outro. Isto é para não deixar dúvida na vida nem no coração de nenhuma pessoa, porque não há outro como Deus. É como o tema que estamos tratando aqui. Não há outro como tu. Êxodo 15, 11. Não há outro Deus como tu, ó Senhor, que é santo e majestoso como tu. Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes, aliás? Quem pode? Ah, mas o santo tal... Que santo? Que santo pode fazer alguma coisa? Ninguém pode fazer se não for Deus. Às vezes, pela nossa ignorância como seres humanos, que falta-nos o conhecimento desse Deus maravilhoso, Deus permite com que coisas aconteçam. Ele permite com que coisas aconteçam. Mas o grande problema é que quando Ele permite que as coisas aconteçam em nosso favor, nós, ao invés de darmos crédito ao seu agir, ao seu realizar, nós damos crédito a outras pessoas, outras formas, outros seres que não a Deus. E você pode dizer: pastor, mas Deus então é... Não, Ele é Deus. Ele conhece o meu, o seu, o nosso coração. E conhecendo o nosso coração, Ele nos dá a oportunidade de mudança, de transformação. E reconhecer o seu poder, o seu agir. Por isso, em Êxodo aqui traz: não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer milagres e as maravilhas que fazes? Querido, olhar para os milagres e maravilhas, basta olhar na vida do ser humano transformado por esse Deus. Da pessoa que era ontem e o que ela é hoje. Mudança, transformação. Eu posso dizer isso para a minha vida. Do que eu era ontem para o que eu sou hoje. Não existe outra forma. Não existe como explicar senão Deus em minha vida. Em Isaías 45, 22 nós lemos: olha para mim e sede salvos vós, todos os termos da terra, ou seja, todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Somente Deus pode dar a você vida
e vida em abundância. Por meio de Jesus Cristo, como nos traz João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. É Jesus dizendo aqui. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Isso aqui são vidas. Jesus está dizendo de vidas, de pessoas. E quando se entregam a Ele, nada nem ninguém poderá tirar das suas mãos. Porque isso é Deus quem está dando, quem está entregando a Jesus Cristo. Dando a Ele esse prazer, essa alegria de ser Ele o único caminho para que o ser humano seja salvo. Para que o ser humano possa viver para todo sempre na presença de Deus. E Jesus é este caminho. E Deus é este Deus o qual não existe ninguém igual. Um Deus que ama, um Deus que busca, um Deus que quer esse contato, esta intimidade com o ser humano, com a sua criação. E voltando para Atos 4,12 diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa, ou seja, pelo qual devamos ser salvos. Este nome é Jesus Cristo. Deus, em Cristo Jesus, nos dá esta oportunidade. Não há salvação em nenhum outro se não for por meio dele. E você? Como é que anda a sua vida? Você já declarou Cristo como seu Senhor e Salvador? Você já confirmou isto? Você já reconheceu em sua vida? Você já aceitou em sua vida? Ele está te dando a oportunidade, dizendo, olha, não há outro igual a mim, não existe. Um Deus que demonstre tamanho amor e dê oportunidade para que o ser humano possa viver uma nova vida e ter a certeza de vida eterna em minha presença. O que você está esperando é Deus te dando esta oportunidade. Eu quero orar com você. Deus, como é bom saber que não existe um Deus igual ao Senhor. Não existe, por mais que o ser humano possa buscar, não encontrará um Deus. O Deus Criador, o Deus Protetor, o Deus Salvador. Um Deus que tem se preocupado e buscado este contato com a sua criatura, com a sua criação, para que ele viva uma nova vida e tenha certeza, acima de tudo, de viver eternamente na sua presença. Obrigado a Deus. Obrigado por essa alegria, por esse privilégio e por sabermos que o Senhor está sempre pronto a aceitar aquele que de braços abertos o procura e se entrega no teu altar. Pai, que assim seja feito na vida e no coração de cada pessoa que ouve a mensagem do Senhor. Que ouve, que ele possa ser realmente tocado, transformado pela ação, pelo poder do teu Espírito Santo. E que ele reconheça que não há outro Deus. Não existe outro Deus igual ao Senhor. Que a tua mão possa agir na vida, no coração de cada pessoa, de cada ser humano, de cada vida que estiver ouvindo o recado do Senhor. Que teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de agir, de mudar, transformar para o louvor do teu nome. Muito obrigado a Deus por ser o Senhor, o único e verdadeiro Deus. Eu te louvo e te agradeço por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Que você busque esse Deus, reconhecendo que não há outro igual a Ele. Que assim possa ser na sua vida, em nome de Jesus. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe e dê uma semana de alegria, de paz, na doce e maravilhosa presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.